Demorou, mas a Honda finalmente teve um motivo para comemorar em 2024. Só que não tem nada a ver com a MotoGP, que segue de férias até a primeira semana de agosto. A comemoração foi mesmo lá no Japão, em Suzuka, porque a Honda venceu a tradicional 8 horas de Suzuka, que é a prova mais importante do calendário do Mundial de Endurance da FIM, e para muita gente é inclusive a prova mais importante para as montadoras japonesas, porque tem ali um quesito de honra, de vencer em casa, de vencer uma prova que coloca tanto da força japonesa em teste, porque as construtoras estão presentes ali, tem muitos pilotos locais e tudo mais, então é uma prova bem importante. A vitória desse ano foi a 30ª da Honda nas 45 edições das 8 horas de Suzuka e veio com um trio formado por Johan Zarco, que estreou na prova, Teppei Nagoi e Takumi Takahashi, que conquistou a sexta vitória dele nessa corrida. Teve ainda um outro recorde importante, porque foi a primeira vez que uma equipe chegou a 220 voltas. A Honda fez isso junto com a Ayarte Yamaha, que foi a segunda colocada. O recorde anterior era de 219, então tem mais essa marquinha importante. E foi também uma vitória ali com uma boa margem. Eles conseguiram vencer com quase 8 segundos, apesar de ter tomado uma punição de 40 segundos por uma infração no pit stop. Não é assim que tenha mudado a história da Honda, mas serve de um lembrete ali do que é vencer, né? De mostrar que você ainda pode fazer isso. Quem sabe um pouquinho de ânimo, até para você estar contando com um piloto da MotoGP. O Zarco estava lá, o Zarco é recém-chegado na HRC, né? Ele está ali na primeira temporada dele com a LCR. Então tem um quesito motivacional importante, mas não apaga o que está acontecendo na MotoGP. A Honda hoje vive um jejum de vitórias que vem desde o GP das Américas do ano passado, que foi aquela vitória até inesperada do Alex Rins, por causa do momento da Honda em si, né? O Rins fez um fim de semana dominante, não foi uma vitória que caiu no colo dele, foi uma vitória que ele conquistou mesmo ali no braço, mas que pro conjunto Honda nesse momento da história foi inesperada. E não é nem a única categoria onde o jejum é grande, né? Lá no Mundial do Superbike a situação é ainda pior, porque o jejum data de 2016, desde que o Nicky Hayden venceu uma corrida na Malásia. Mas olhando para a MotoGP, o que a gente vê dessa primeira metade da temporada não é muito animador, né? A gente tem uma Honda que é a lanterna do campeonato, ela somou só 24 pontos, 291 a menos do que a líder Ducati. Então a situação ali tá meio caótica. Ela parece efetivamente colada com aquelas super colas na última colocação do campeonato. E não parece, e acho que isso que é a parte pior, ela não parece estar dando os passos necessários para melhorar a performance da RC213V. A Honda, assim como a Yamaha, conta com uma série de benesses regulamentares por conta das mudanças feitas, né, no regulamento de concessão, justamente para ajudar as fábricas japonesas. Porque por mais estranho que possa parecer, a gente já teve aquele momento, né, longo momento, em que as fábricas japonesas eram absolutamente dominantes no Mundial de Moto Velocidade, mas hoje elas estão sendo devoradas pela força europeia. Então teve essa mudança de regulamento para poder ajudar Honda e Yamaha, mas por enquanto a gente não tem visto a Honda tirar muito proveito disso. Essa primeira parte da temporada foram muitos os momentos em que eles mostraram ali que eles estavam um pouco perdidos, né? Que eles disseram que, putz, pegamos o caminho errado, ou a direção não tá certa, ou a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente testa as coisas e o resultado não é o que a gente esperava. Então, eles mais pareceram perdidos do que efetivamente certos naquilo que eles estavam fazendo. E quando a gente olha para o desempenho dos pilotos, ele é absolutamente correspondente ao que está acontecendo ali. O Joamir segue caindo muito e a temporada tem sido tão difícil que houve um momento ali em que ele até falou em aposentadoria, que ele disse que ele não sabia se ele queria continuar na MotoGP. Hoje as coisas já estão mais calmas, ele está falando em renovar o contrato, provavelmente é isso que deve acontecer, mas o caos é nesse tamanho. Do outro lado da garagem da equipe oficial, a gente tem o Luca Marini, que também chegou na equipe nesse ano, né? O Luca Marini foi o cara escalado ali de última hora para assumir o lugar do Mark Marques, que partiu para a Gresini, porque primeiro que não tinha muita gente disponível no mercado e segundo que também não tinha muita gente interessada em assumir esse pepino. A Honda tá num momento muito ruim, então não tinha efetivamente muita gente que estivesse ali disposta a largar uma boa vaga ou largar uma possibilidade de brigar por um campeonato para ir ali correr com eles, sabendo a situação, né? Sabendo que ia ser jogado pro alto pela moto, que podia se machucar e tudo mais, e que os resultados não viriam tão facilmente. A gente sabe também que o Luca Marini não é o cara mais talentoso do grid, mas eu sempre avaliei que a opção, né, por contratar o Marini era uma boa. Por quê? Porque o Marini é reconhecido pela inteligência dele, pela qualidade do feedback. E desde o começo da temporada, o que a gente ouve, inclusive da chefia da Honda, do Alberto Puig, é que o feedback dele é tão bom que às vezes ele até parece um piloto alemão
pela forma detalhista que ele tem de colocar as coisas. Que ele não deixa nada passar, que ele explica tudo nos mínimos detalhes, para tentar ajudar mesmo nessa orientação aí de como desenvolver. Só que a temporada dele era muito ruim. Ele também estava ali colado praticamente na última colocação. Na Alemanha parece que ele deu um passo à frente aí conseguiu, né, pelo menos descolar ali da lanterna da tabela. A, a, andou um pouco melhor, foi um pouco mais rápido, teve ali umas boas brigas, mas no contexto geral, a situação da Honda é complicada e parece que vai ficar um pouco pior na segunda metade da temporada, porque a gente não vê nenhum grande indício de melhora. O que a gente tem de acerto da Honda nessa primeira parte do campeonato foi a contratação do Alex Espargaró, que a partir de 2025 vai ser piloto de testes. Ficou uma situação um pouco estranha ali com a Aprilia, porque ele é um cara muito ligado com a Aprilia, e a gente imaginava que, tendo uma aposentadoria, ele fosse ser piloto de testes da casa de Noale. Não é isso que vai acontecer. Ele vai partir para a HRC, que foi uma equipe que massacrou o pobre do irmão dele. Então ele já tem, né, essa experiência familiar de como as coisas por ali tão difíceis. Mas o Alex também é um cara reconhecido pelo talento dele para desenvolver moto. Fez isso na Aprilia, fez isso na Suzuki. Então a expectativa é de que o Alex possa ajudar. Mas isso só vai começar em 2025. Por enquanto, o desenvolvimento ali está na mão de Mir Marini, Stefan Bradl, Johan Zarco e Takaki Nakagami. Então, né, não vai mudar nada, são os mesmos caras que estão ali desde o começo do ano. Mas a questão, para mim, não está nos pilotos. É claro que, quando a gente olha para a situação da Honda hoje, não dá para desatrelar Marc Marques. O Marc Marques, como o piloto mais rápido, como vencedor e tudo mais, foi colocado na posição de ser o líder do desenvolvimento. Só que, para mim, esse foi um grande erro da Honda. Porque tudo bem, você não podia ignorar completamente o Marc Marques, porque era Marc Marques que estava vencendo. Só que acho que também é um fato notório que o Marc Marques não sabe desenvolver moto. Até porque ele não precisa saber. Durante anos, ele fez esse papel de suprir as deficiências da Honda. Eu me lembro claramente de um ex-dirigente da Honda falar que a gente não precisa ter a melhor moto do grid porque a gente tem o melhor piloto, então ele vai compensar. Tudo bem, só que só cabia a ele compensar. E na hora que ele faltou, por conta do acidente de 2020 e de tudo que aconteceu depois, ela não teve ninguém. Nenhum outro piloto conseguia domar aquela moto. E aí a situação foi piorando, 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 até chegar num ponto em que ele também não conseguia desenvolver aquela moto, que ele também não conseguia andar com aquela moto. E aí ele partiu para outra, foi embora e ficou a bomba lá para outras pessoas desenvolverem. Então, quando a gente olha para a segunda metade da temporada, eu não apostaria dinheiro, eu não sei vocês, mas eu não colocaria um realzinho de que vai melhorar alguma coisa na Honda, porque eles não deram essa mensagem na primeira metade. Eles não mostraram que estavam caminhando na direção certa, não mostraram que estavam avançando. Se a gente comparar as fábricas japonesas, a Yamaha, por exemplo, ela somou menos pontos esse ano do que ela somou no ano passado. Mas a gente olha para a Yamaha com mais animação, porque a gente tem visto um esforço claro da Yamaha de evoluir, de tirar a M1 do buraco. Ela, por exemplo, contratou gente que veio da Ducati. O diretor técnico, Massimo Bartolini, ele veio da Ducati para assumir essa nova função e o que a gente tem de relato dos pilotos é que mudou completamente a postura da Yamaha, o jeito de trabalhar, que é uma equipe que trabalha num ritmo mais acelerado, que vai trazendo evoluções de uma forma mais rápida do que acontecia anteriormente. Então a gente vê uma Yamaha que está trabalhando numa direção certa e que está se reforçando. Por exemplo, o acerto com a Pramac. Ela não tinha uma equipe satélite, ela vai passar a ter em 2025 e não é uma equipe satélite qualquer. É uma equipe satélite que vive um bom momento, que está ali estava liderando, né, o Mundial de Pilotos, que foi a melhor equipe do ano passado. Então a Yamaha está caminhando a passos mais largos e a gente não vê isso da Honda. A única boa notícia efetiva da Honda é a contratação do Alex, porque eles não fizeram nada de muito mais expressivo. E eles ainda têm algumas coisas a negociar nesse ano, como por exemplo os pilotos. Como eu falei, o Mir não teve o contrato renovado ainda, mas a expectativa é de que tenha. Só que do outro lado, né, na satélite LCR, ainda tem uma vaga em aberto. O contrato do Takaki Nakagami chega ao fim em 2024. E a gente não dá para cravar que não vai ser renovado, porque essa é uma vaga que está destinada a um piloto japonês. Então, se a Honda não conseguir a Yogura, que é o único outro piloto que está mais ou menos ali preparado para subir para a MotoGP, não tem outro. Então, se precisa ter um piloto do Japão e o Ayogura não quiser, vai ser o Nakagami de qualquer forma. Só que a situação do Ogura agora também está diferente, né? Em 2022, ele foi vice-campeão mundial, mas ele recusou a vaga para subir para 23. No ano passado, ele não estava bem na Moto2, então não fazia o menor sentido trazê-lo para a MotoGP em 2024.
Só que a situação agora é outra, porque ele voltou a ser competitivo, tá de novo brigando pelo título. E segundo consta, recebeu um ultimato da Honda, do tipo, querido, ou é agora, ou não vai ser nunca mais. Então acho que vai ficar um pouco mais difícil pro Ogura se fazer de difícil, né? Acho que ele vai finalmente falar, tá bom, agora eu vou. Vai assumir uma bucha, porque a moto não tá nos melhores momentos, mas pode ser a oportunidade da vida dele. Então, tem essa questão aí, se o Ogura vem, se o Ogura não vem, se o Nakagami fica, se o Nakagami vai. Mas, de qualquer forma, a Honda precisa mudar o desenvolvimento dela, porque a Honda não precisa, nesse momento, do melhor piloto do mundo. Ela teve isso até outro dia e a gente sabe que não deu resultado. Ela precisa de um time de pilotos que consiga desenvolver essa moto e ela precisa de um time de engenheiros que consiga fazer esse trabalho e que dê aos pilotos uma moto com a qual eles tenham condição de brigar, com a qual eles tenham condição de performar. Isso não está acontecendo até aqui e os indícios não apontam para que isso aconteça na segunda metade da temporada. Ser dominada pelas fábricas europeias meio que já virou uma tradição. Mas o que periga nessa segunda metade é que a Yamaha consiga se distanciar. Como eu falei, a Yamaha pontuou menos do que no ano passado, também não tá numa temporada de nossa, que maravilha, não é nada disso. Mas a gente tem visto uma Yamaha que tá evoluindo, né? O Quartararo chegou a dizer que os resultados não mostram o desempenho, tem aí a expectativa para a chegada de um novo motor, porque com a mudança no regulamento de concessões, Honda e Yamaha podem evoluir o motor ao longo do ano, o que nenhuma outra fábrica pode fazer. Então elas também têm essa possibilidade. E a Yamaha tinha começado o ano falando que a gente sabe que a gente não vai vencer corrida na primeira metade do ano, a gente sabe que a gente não vai ganhar pódio, que a gente não vai fazer isso na primeira metade, mas a expectativa era fazer na segunda parte de 2024. Se eles conseguirem cumprir essa expectativa, daí a situação da Honda vai ficar um pouquinho mais triste, né? Porque ela vai ficar efetivamente largada ali na última colocação brigando sozinha. Antes eles ainda tinham ali a alegria de poder disputar a posição com os pilotos da Yamaha, hoje eles brigam basicamente entre as quatro Hondas. Então não tem uma perspectiva das mais animadoras. É bom que tem esse triunfo em Suzuka, que tá ali, né, no quintal de casa, para relembrar a Honda de que é bom vencer, de que eles sabem fazer isso, que é uma motivação importante e tudo mais, mas eles precisam mesmo acordar no departamento ali que está desenvolvendo a MotoGP. E precisa ser para ontem. Agora me diz aí, o que você está esperando da Honda para essa segunda metade da temporada? Você apostaria, sei lá, 10 centavos de que as coisas vão melhorar? Eu não. Me conta aí e a gente se vê depois. Valeu!